Agora, beleza? Então vamos lá. Olá, pessoal. Estamos começando mais um SeilaCast e a nossa convidada de hoje já rodou o mundo e muito. Ela tem muitas culturas. Já morou, não na ordem, mas já morou no México, nas Filipinas e morou também na China. E ela vai contar tudo pra gente como que é esse passeio bacana aí, como que eu vou dizer assim? Esse tour. Esse não é bem um tour, né? Porque ela fixou. Mas ela vai contar pra gente, tá? A nossa convidada de hoje, quem que é? Rochelle Almeida. Seja muito bem-vinda, Rochelle. Muito obrigada. Fico muito agradecida e lisonjeada pelo convite de vocês. Com certeza, o prazer é todo nosso. Muito obrigado por ter aceitado. E agora nós vamos bater um papo. Você vai contar pra gente um monte de coisinha que a gente tem curiosidade e não tem acesso, vamos dizer assim, né? Claro, Pelo menos um acesso na prática, assim, vindo de você, como se a gente estivesse vivendo. é verdade. Beleza? Antes de começar, vou te dar uma caneca. Ah, é, a caneca para ela tomar água. Tá aqui, ó. Eu quero obrigada. Esquecendo da caneca dela. Que delícia. Vou aproveitar e vou colocar a minha. Ai, que lindo! Gostou? Uma Vou colocar personalizada. Muito obrigada, Nira. Eu adoro caneca. Fique à vontade. Então acertamos. Certeza. Guardar a caixinha aqui. Muito Deve ser obrigada. guardar de lembrança que vai marcar a sua presença aqui com a gente, Com certeza. tá? E vai registrar para sempre a presença sua aqui. Bem, então vamos começar. Rochelle, me diz uma coisa. Bem, antes de mais nada, ó, tem uns petisquinhos, né? A gente já fez uma boquinha aí, mas se for o caso, fique à vontade, tá? Muito obrigada. Fique à vontade. Bem, então vamos começar. Eu quero que você fale um pouquinho de você. Você é aqui de Araraquara mesmo, não é? Como começou até chegar lá onde você foi para o exterior morar e o porquê? Como que você foi parar lá? Né? Diz aí. Você era sacoleira? Né? Não, você é sacoleira, né? Sacoleira vai e volta. Vamos lá. De onde Não. você é? Eu sou daqui de Araraquara Você é mesmo. nascida aqui mesmo? Filha de Araraquara? Sim, meu pai era ferroviário, né? Então, E toda a família daqui. E eu nasci, me criei aqui, trabalhei até meus 30 anos, trabalhei 17 anos, inclusive me dedicando a uma empresa aqui de Araraquara, que eu aprendi muito, eu tive contatos com pessoas assim fantásticas, que fizeram história aqui em Araraquara, que é a família Nigro, né? Eu trabalhei, e é uma empresa excelente. sim, eu trabalhei 17 anos lá, comecei como telefonista, depois eu fui para o departamento de vendas, e depois eu tive o prazer de trabalhar com o Silvio Negro, que na época era jovem, era o filho que estava fora estudando, depois voltou para o departamento de marketing. E aí eu trabalhei o resto do tempo com ele, aprendi muito, a gente fez uma amizade muito grande, e até que eu, em 1933, é isso, 900 e? desculpa, 1993, né? Três. Eu me casei, eu já namorava um rapaz que veio para trabalhar aqui na Nestlé, e a gente namorava e ele foi transferido. Então ele falou: gente, vamos, você vai comigo, tudo. Eu fui transferido para uma fábrica em Minas e você vai comigo. Falei: tá bom. E aí saí da Nigro e fui com ele. E fazia o quê? Um ano, mais ou menos, que nós estávamos nessa cidade de Minas, uma cidade pequena. Ele veio uns estrangeiros visitar a fábrica, porque era uma fábrica que fazia leite em pó. E aí, numa dessas conversas, ele era um dos poucos que falavam inglês, e ele se aproximou deste chefe suíço e falou assim: olha, se tiver qualquer experiência para mim lá fora, eu gostaria, Eu aceito. eu aceito. Aí no momento, o chefe falou: nossa, mas que interessante, você iria mesmo para qualquer lugar? Ele falou: eu sou jovem ainda, eu quero aprender. Eu sim, eu iria, eu vou até consultar minha esposa, mas conhecendo ela do jeito que eu conheço, eu tenho certeza que ela vai topar. E ele falou: não, então você fale com ela e depois a gente conversa. E ficou alguns dias, e ele chegou em casa, a primeira coisa que ele fez foi falar comigo. Rochelle, surgiu uma oportunidade aí, eu vou te ouvir.
mas pelo que eu te conheço, você vai aceitar, assim, sabe? Falei, Eu vou te claro. perguntar, mas tem que falar que sim. É, Mais ou menos. mas eu, claro, a gente não tinha filhos e depois outra. Eu falei, o que que a gente tem a perder? Eu falei para ele, ó, vai melhorar a sua carreira, vai ser um aprendizado. Ele Sim. falou, pois é, eu vou aceitar. No mesmo dia que ele falou, o chefe falou assim, eu tenho sim, você vai para a China. Só Direto para Chile. é norte da China, é uma fábrica grande de leite, é bem, um lugar difícil, a gente tem muita dificuldade de manter, tem uma estrutura muito grande ali para poder abrigar todos esses estrangeiros. E você ainda vai conversar com outras pessoas, a gente vai falar melhor sobre isso. E aí, a partir disso, a gente começou a ter acesso a este lugar, como é que seria, por pessoas, poucas pessoas que lá estiveram e já tinham retornado no Brasil. Tipo assim, um engenheiro que foi lá ajudar a montagem da fábrica, que voltou para o Brasil, Ficou lá um período. ficou, botou a fábrica para funcionar e veio embora. Então a gente foi até ele, conversamos, tudo. E eu lembro até, olha, você vê como são as coisas. Quando eu falei para o meu antigo chefe, aqui, o Silvio Negro, que eu estava de mudança para a China, eu expliquei mais ou menos o que eu tinha naquela época, né? Ele falou assim para mim, olha, eu vou te dar uma dica, Rô, ele me chamava de Rô, leia um livro chamado Cisnes Selvagem, que você vai entender muita coisa da cultura da onde você vai. E o Silvio era uma pessoa, assim, extremamente à frente do tempo dele. Bem culto. E era um cara, assim, muito cabeça aberta, à frente. Aí, primeira coisa que eu fiz foi comprar o livro e pá, mergulhei nesse livro. Então, aí a gente soube da realidade. Sim. Aí, bom, então tá, entramos aí no inglês, porque eu sempre estudei em escolas aí particulares depois que eu comecei a trabalhar, porque minha infância foi assim, foi bem pobre, né? Só meu pai que trabalhava, eu tinha um irmão doente, com uma doença grave, e minha irmã ainda mais nova que eu era do meio. Então, assim, aí eu comecei a estudar inglês e tal, aí quando a Nestlé, a empresa, falou, ó, vocês vão, ela também ajudou a gente a se preparar no inglês. Mas você sabe, como é que você vai se preparar num período de tempo pequeno para você ir lá e começar a conviver e diariamente? Não é assim, né? Mas a gente fez o que foi possível. Aí chegamos lá na região, é uma região que fica a 350 quilômetros de Vladivostok, na Rússia. E esta cidade que eu morei, você não vai encontrá-la no mapa. O que você encontra próximo, se você pegar lá o mapa mundi, você vai encontrar Harbin com H, que é uma cidade a 70 quilômetros da cidade que eu morava. A cidade que eu morava chama Shuangshen, Shuangsheng, né? Então, que era um pouco menor, populosa toda são. Mas essa que eu vivia era menor um pouco e muito pobre. E Harbin também era pobre, mas já tinha um padrão um pouquinho melhor. Então, o que que nós fazíamos? Nós íamos com o motorista para fazer compra nessa cidade, né? Então, nós voamos, eu vou começar a voltar aqui, que a gente saiu aqui do Brasil, paramos na Suíça, que ele teve um treinamento na Suíça, e depois da Suíça, nós fomos até Hong Kong. Hong Kong, nós pegamos outro voo, foi até Pequim. Aí, Pequim, outro voo de mais 1.200 quilômetros para chegar até Harbin. Aí, Harbin, fomos mais 40 minutos até a cidadezinha, Até chegar na até residência. chegar. Aí chegamos lá, chegamos à noite, então não deu para ver muita coisa e tal. E aí, essa estrutura que a empresa tem lá era um prédio com aquecimento, paredes duplas, vidros duplos, porque são 8 meses de inverno
a temperatura cai em torno de ficar no auge mesmo, ela começa a cair e por setembro, outubro começa a cair a primeira nevasca e depois é gelo. Depois é só gelo, 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 Inverno rigoroso. gelo. 8 meses de inverno e aí você tem que caminhar sobre gelo, né? E a gente foi para lá e aí nós chegamos e vimos toda a estrutura, que era um prédio todo mantido. E o que aquecia o prédio? Ele tinha as paredes passavam tubulações de cano de água quente, o piso todo carpete, o banheiro que tinha um tipo de um paviflex, mas não podia lavar, e as paredes aquecidas. E eles demoravam um pouquinho para ligar o aquecimento, e esse aquecimento era um prédio mais ou menos de uns 6 andares, um por andar, e ali moravam os estrangeiros chamados expatriados. Não tinha nenhum brasileiro, a não ser eu e o meu marido. E o resto era suíço casado com japonesa, era francês casado com uma chinesa, um americano casado com uma suíça, 2 escoceses, um holandês casado com uma inglesa. E a gente morava nesse apartamento. Então, a gente convivia ali numa comunidade, o apartamento tinha tudo, e o aquecimento era mantido pela caldeira da fábrica, uma fábrica grande, que transformava o leite líquido em pó, né? Ah, tá. Então, tem todo aquele processo e tal. E o que acontece? Ninguém falava inglês. Pouco eram os chineses, a não ser a chefia, que falava inglês. Então, o meu ex-marido, por exemplo, né, no caso, ele tinha um tradutor que ele dava as ordens e o tradutor tinha que passar do inglês para o chinês. Então, assim, você nunca tinha certeza absoluta que a pessoa te Tá falando. Então, assim, foi tudo uma grande aventura. Por quê? E por ser um país comunista, a gente tem uma noção muito errada. Eu não quero falar sobre política, mas a gente tem uma noção muito equivocada. A gente não sabe exatamente o que é o comunismo. Essa região que eu li neste livro, que foi me indicado, é a conhecida Manchúria. É aonde os japoneses invadiram há muito tempo atrás. Eles tentaram a dominar aquele território. E o que acontece? Os chineses, para tentar expulsá-los, adaptaram, eles tinham costumes que eles começaram a levar a sério que até hoje prevalece. Como, por exemplo, você vê, vamos falar aí um cachorro. Ele, para ele demarcar o território dele, ele costuma urinar, né? Os chineses começaram a fazer isso. Eles cuspiam, urinavam em determinados locais, assim, para os japoneses se sentirem meio. E isso ficou na cultura deles até hoje. Olha só. Então, e essa Manchúria foi uma região muito sofrida. O povo que vive lá não é o chinês que você conhece de Pequim. Tá certo que isso já faz 27 anos que eu estive lá, Sim. né? Então, Provavelmente já não for. mudou, mas com certeza muita coisa ainda continua assim. Então é aquele camponês que tem uma casinha ali de praticamente de sapê, que ele não tem o aquecimento que eu tinha na estrutura. Eles queimam uma rodinha assim de carvão dentro da própria casa. A família inteira mora ali, se tiver sogra mora ali, e para aquecer eles queimam aquela rodinha. Aquela rodinha solta um carvão. Então a cidade, quando começa a cair, que vira só gelo, o gelo de branco ele fica cinza. As árvores não ficam verdes, elas ficam pretas. Pela queimadas fumaça. pela fumaça e pelo frio intenso. As crianças que se vestem lá, eles usam, os adultos, umas roupas tipo militar, aqueles casacos de pele por dentro, uns casacão tipo militar. E o camponês, ele tem aquela roupinha tradicional que parece assim um uniformezinho,
sabe? Botoadinho, assim, bem típico chinês, muito característico. E o cara tem lá a casinha muito humilde dele, ele tem que se aquecer dessa forma. Banheiro é público, é na rua, para todos usarem. Então, eles não tomam banho, porque eles não têm água quente para tomar banho, muito menos chuveiro. Então, a maior parte, ou quando não está frio, toma banho frio, passa a maior parte do tempo sem banho no inverno, e em frente eles têm aquela Bomba bomba, de água. isso que dali é tudo compartilhado, a cidade inteira, entendeu? É muito carente de tudo, pelo menos era, e eu não acredito que tenha evoluído, por mais que todos tenham hoje um padrão de vida Defesa diferente. individual, né? Não, Dificilmente chegaram nesse nível. E aí o que acontecia? A empresa, uma multinacional, mas é assim, qualquer empresa que se instale na China, metade é dela. Ela só pode ser instalada lá se a outra metade for do país, for da China. Então nós tínhamos 2 gerentes. É sempre empresa mista, então. Porque a parceria é meio a meio. Então nós tínhamos o gerente, que era o australiano, e outro gerente, que era o chinês. Entendeu? A gente convivia, de vez em quando tinha algumas festas, então eram todos trazidos ali. E o muito engraçado disso tudo é que toda sexta-feira havia um jantar coletivo na cantina deste prédio, Sim. que era mantido por umas chinesinhas que falavam pouca coisa em inglês, que faziam parte da limpeza, e muitas vezes nos davam dicas de algumas coisas. E nesta reunião de sexta-feira nos jantares, a gente brincava muito que parecia uma reunião da ONU, porque muitas vezes tinha 10, 12 nacionalidades reunidas ali, e a gente conversando de coisas ali do dia a dia, e um passando experiência para o outro, né? Já tinha algumas famílias que tinham crianças pequenas, e vários idiomas, vários sotaques, então tudo isso, assim, foi um aprendizado muito, muito Com grande, certeza. né? Então, assim, eu até costumo brincar e falo com o meu ex-marido, eu falo assim, ainda bem que a gente foi para o pior lugar, né? Depois a gente foi para um lugar difícil também, mas eu acho que esse nos deu uma base muito grande, sabe? Deu a calejada, né? Deu, sabe? Te tirou daquela zona de conforto que você tem aí do teu país, Sim. de conseguir tudo assim. É tudo, porque no Brasil aqui a gente pode dizer que tudo são flores. Exatamente. Aí chega lá, peraí, Quando você está fora do seu país e seu habitat, exatamente. E aí você chega num lugar onde a diferença cultural é muito grande, né? Você tem que se adaptar, choque de cultura. e você... Então, assim, o que eu podia fazer lá? Ele trabalhava o dia inteiro. Ele só vinha em casa, almoçava e voltava. E a gente não podia dirigir. Uma, porque era neve a maior parte do tempo. E outra coisa, a gente tinha motorista chinês. O estrangeiro não podia dirigir. Então, tudo que você tinha que pedir para ir para o aeroporto, para ir para Harbin fazer as compras, você agendava um motorista, ia com ele, aquecimento no carro, ligado, ele me deixava num ponto, eu tinha uns cartõezinhos, de um lado escrito em inglês e do outro lado escrito em chinês, cada localidade, tipo o supermercado, o shopping center que eu queria ir. Então eu dava para ele e ele me levava lá. Se comunicava pelo cartãozinho. Exatamente, porque ele não falava inglês. E para você aprender a falar o chinês, são 5.000 caracteres, tá? Lá se fala um mandarim. Mandarim, que é um dos piores, né? Não sei, eu diria que assim, porque o cantonês se fala em Hong Kong e em outras partes. Mas outras partes da China, mesmo ali ao redor, tem uns dialetos também. Mas os caracteres você tem que aprender. Para um nativo aprender os 5.000 caracteres, você tem que estudar até a faculdade. Senão você não dá conta de aprender. Quem faz o ensino básico, vamos dizer aqui, né? Não aprende tudo. Então quem é de fora a vida inteira. Então, assim, era muito mais prático pra gente carregar os cartõezinhos, Sim. né? Mas nunca deu problema. Funcionava.
funcionava. Às vezes dava um desencontro ali com o motorista, que às vezes ele ia ver alguma coisa, mas ele voltava, a gente marcava os horários, tal, se entendia. A gente tinha que torcer para que, nesses 70 quilômetros, muito pertinho, no carro não bifasse, que ele conseguisse falar, se comunicar com alguém, porque senão congelava, né? E a gente passava frio. A ordem que se tinha era o seguinte, que se por alguma razão a caldeira da fábrica parasse de mandar a calefação para o prédio no período de inverno mesmo, nós teríamos 42 horas para desocupar o prédio e ir para um hotel em Harbin, porque senão congela tudo, De tanto de frio. tanto frio. Só imagina aí, menos 45, às vezes chegava a menos 48 graus. E nesse prédio aí, ô Rochelle, era só para quem trabalhava na empresa. Era só para os estrangeiros. Então, estrangeiro Expatriado. que trabalhava na empresa. Exatamente. Exatamente. Porque a cidade não tinha nada. Não tinha outra empresa, outra fábrica, outra. Só essa. Só essa. Depois ali era o camponês que plantava melancia. Eu até por curiosidade também fiquei sabendo que a melancia tem um processo assim rápido, né? Porque era o que eles conseguiam plantar. Aí o tempo que a gente ficava entre o verão, que a temperatura sobe bastante, que é em julho, a temperatura sobe para 32 graus. É impressionante, mas depois ela já começa a cair. Então é um período muito curto para quem tenta produzir. O que eles produziam lá? Milho, que é rápido. Milho e melancia. Então, só Só- rápida. Só isso. Senão não dá tempo Não, de colher. exatamente. Então, a gente tinha todo esse medo, a gente tinha um certo, né, passava uma preocupação de você ficar na mão aí, né, nesse sentido. Não existia telefone celular. Eu me lembro muito bem que a única pessoa que tinha um telefone celular era o gerente da fábrica, um australiano, e ele parecia realmente um tijolão, e eu lembro dele ter usado uma vez por um chefe muito chegado nosso, que teve uma queimadura nos olhos. Então ele teve que ligar para o aeroporto, pedir a interferência aí do gerente também chinês, para que segurassem o voo para mandar ele para Pequim, para Hong Kong, porque era um australiano que tinha queimado os olhos numa parte lá da fábrica que teve um acidente. Você socorreu. Então, ele ligou para o aeroporto, explicou toda a gravidade da situação e conseguiram. Então, assim, foi tudo muito engraçado e eu tenho histórias ótimas para contar da China. Mas se eu falar só da China para vocês, eu não vou conseguir falar dos outros lugares. Não. Mas eu tive uma passagem da China, várias, que, se for o caso, a gente conta em outra Oportunidade. muito engraçada que eu falo que a gente devia ter, eu acho que eu ainda deveria escrever um livro, se é que eu tenho tempo para isso. Ah, mas Porque foram momentos, assim, hoje a gente vê muito engraçado, mas foi de um sufoco tão grande, imagina. tão grande, Comunicação com familiares aqui? mas muito engraçado. Não, esquece. Zero. Eu tive que ir, na primeira oportunidade que nós tivemos de viajar, o lugar era tão ruim que a empresa, a cada 3 meses, dava uma folga. Para as esposas, ela dava uma passagem para as esposas irem para Pequim de avião. Lá elas tinham que se manter, o hotel, tudo, para dar uma refrescada na cabeça, para poder dar o suporte para o trabalhador, para o marido, né? E eu ia sozinha e tal, e fui conhecendo brasileiros, fui conhecendo os lugares, andava de táxi para todo lado, muito seguro, nunca houve nenhum incidente de roubo, Nada. nada. O pessoal te respeita muito. É muito triste a realidade deles. Às vezes a gente se depara com muita coisa que você nunca viu na vida. Mas eu tive uns momentos assim muito engraçados, assim, que tem que virar história. Para você ter uma ideia, teve um deles que eu escrevi até pro Fantástico, que eu queria que fosse, que na época era Denise Fraga,
que entrava com um programinha no Fantástico e fazia, contava uma historinha rápida, muito engraçada, que essa valia a pena, mas infelizmente não foi. Mas eu vou contar numa outra Outra oportunidade. oportunidade, com certeza. Aí o que que aconteceu? A gente ficou lá por 2 anos, e aí, Parecia 20. é, apareceu. Mas foi muito bom, eu consegui aprender alguma coisa em chinês, né? Porque o A são várias entonações. Então, se você fala A, é diferente, entendeu? É outra coisa que você tá falando. Então assim, você tinha que aprender o básico, água, muito obrigada, quanto custa, tá caro, é bom, ruim, entendeu? É o essencial. É. E aí, então a gente tinha que se virar nos 30 exatamente dentro Para sobreviver. dentro daquilo. E aí a gente saiu de lá, como estava quase para terminar esse período dos 2 anos, que foi a primeira experiência. Aí eu já quis, falei, olha, eu acho que agora é o momento da gente ter filho. Então eu engravidei e eu vim grávida de lá de 8 meses e voltei para o Brasil. Chegou aqui, ele foi transferido para uma fábrica no Vale do Paraíba, ali para frente de São Paulo, Sim. e numa outra fábrica que estava sendo montada. E ali nós acabamos ficando mais 3 anos, por aí. Aí, nesse meio tempo, eu tive meu filho, engravidei da minha filha. E aí, logo depois daquele incidente nos Estados Unidos, aquele das torres? Exatamente. Exatamente. Foi exatamente logo depois disso, nós tivemos a notícia de que a gente ia sair do Brasil, né? Ainda estava para divulgar, mas não podia se comentar e tal. Tá bom, aí nisso a minha filha pequena, a menor já estava com 2 anos, ela ia completar 2 anos e o maior estava com 4 para 5 anos. E aí foi toda aquela mão de obra de novo, arrumar mudança, e partimos assim também sem saber o que era o país. Ah, não sabia ainda. Não, nós saímos daqui sabendo que a gente ia para as Filipinas, mas a gente não ia para a capital, porque normalmente você vai aonde está a fábrica. Sim. E a fábrica se instala. Não fica em Manila, né? A fábrica se instala em cidades menores, em cidades onde tem mão de obra, onde tem uma, né? E lá tem muitas ilhas, né? São 7.000. Mais de 7.000 ilhas. São 7.000 ilhas. Imagina. E aí nós ficamos próximo de Manila. A cidade chamava Lipa. E era uma cidade assim, ali já era o extremo, né? É muito calor, muito abafado, tipo a nossa Amazônia, né? E você transpira muito e muito pobre, muito carente. E a gente acabou ficando ali perto da fábrica para que fosse mais fácil a locomoção dele. Aí eu tive que colocar as crianças em escola internacional. Só que ali nós nos deparamos com outro cenário, assim, muito complicado, muito complicado. Por quê? Porque a Filipinas, apesar de ter um número muito grande de católicos, ela também tem uma parte que é muçulmana. E tem terroristas, se é que a gente pode dizer dessa forma, se referir a ele, porque na época, porque existe lá uma base aérea militar americana. Os americanos montaram uma base Mas ela é na Filipinas. nas Filipinas. Por quê? Eles ajudaram as Filipinas quando houve uma invasão também dos japoneses, entendeu? E a afinidade entre os dois países é muito grande. Então permitiu isso. Permitiu, tal, então tem o apoio dos Estados Unidos. Aí o que acontece? Então, e na época a presidente era uma mulher, né? E ela seguia a linha dos americanos. Então, e sempre tinha aqueles que não concordavam, Sim. né?
Então, às vezes, muitas vezes, a gente estava, a gente pretendia sair e, de repente, a gente recebia um comunicado secreto de que não era para sair de casa naquele final de semana, porque ah, os agentes da inteligência secreta estavam já a parte que poderia acontecer um atentado, né? Garantir Exatamente, aí sem arma, Rogério. tem. Eu até vou aproveitar. Então era o tipo de coisa que se você já podia ter programado seu fim de semana, você não podia sair de casa não. E aí, mas isso tudo era muito complicado, né? A gente também não dirigia, porque a gente tinha que ter um motorista que, no caso, meu ex-marido chegou a dirigir bastante no final de semana, mas para levar as crianças na escola, para eu ir ao supermercado, eu precisava de um motorista. Por quê? O motorista tinha que estar sempre atento para ver se a gente não estava sendo seguido. Enfim, né? Lá se fala. Diarista segurança. Exatamente. E lá se fala no tagalo. Apesar de ter sido colonizado pelos espanhóis, só o povo mais antigo mesmo fala o espanhol. Porque, e lá nas escolas, como tem essa parceria, vamos dizer assim, com os Estados Unidos, então, qualquer escola pública, as crianças saem falando o dialeto, que é o tagalo, e o inglês perfeitamente. Bem Então, fluentemente. Eu tinha uma ajudante que muitas vezes ficava comigo, me ajudava em casa, e quando eu não podia buscar meus filhos na escola, ela ia com o motorista. E ela falava inglês, a gente se comunicava muito, muito bem, ela me explicava muita coisa. E aí meus filhos foram para uma escola italiana que estava abrindo naquele ano, uma escola muito excelente, de irmãs, freiras italianas. Só que muitas vezes, assim, a gente ficava meio apreensivo. Você chegava num shopping center, isso a qualquer momento, independente de receber uma notícia que poderia ter um atentado. Você era sempre na entrada, a sua bolsa era verificada para ver se não tinha nada da arma, se não tinha bomba. O seu carro era examinado com espelho pelos É bem tenso, então. do estacionamento, do shopping, todo lugar, sempre muito, você tinha que estar atento a tudo. Por quê? Porque esses que eram contra essa parceria, os muçulmanos, enfim, eles tinham como alvo os estrangeiros, porque eles achavam que se eles sequestrassem um estrangeiro, eles poderiam, através disso, conseguir algo do governo. Entendi. Algumas trocas, né? Algumas... Exatamente. Então, a gente fala, eu sou brasileira, mas pelos meus traços, muitas vezes imaginavam que eu era americana, né? Sim. Meu ex-marido também, branquinho e tal. Então, às vezes, os chineses perguntam, os filipinos perguntavam, né? De onde vocês são? Ah, vocês são americanos? Não, nós somos brasileiros, tal. Nossa, parece muito americano. Então, assim, a gente sofria isso na pele. E tinha uns... Era pouco, assim... Tinha diversão? Claro que tinha. Os encontros que a gente promovia, que a gente acabava descobrindo, um grupinho de brasileiro que vivia em Alabama, que era uma cidade maior, que tinha né, um centro empresarial maior. A gente acabava conhecendo, fazia encontros, a gente conseguia se descontrair, inclusive não só brasileiros. Pessoal da América Latina, tinha argentinos, tinha outros, né? Então a gente se descontraía, conseguia fazer novas amizades e tal. Mas era foi difícil porque você encarava a realidade muito pobre. E eu passei momentos difíceis, porque os meus filhos eram pequenos. A Nicole completou 2 anos quando eu cheguei lá, acho que na primeira semana. E a diferença de clima é muito grande, né? Como eu te falei, a umidade é muito alta, porque são ilhas. Então, o que acontece? Chove muito, a umidade sempre é muito alta. Então, a gente chega lá, você depara com as crianças dentro do shopping, nas escolinhas, todas
tinham aqui, por trás das costas, uma toalhinha. Uma toalha, tipo uma toalha de banho, miudinha, menorzinha, e ficava do lado de dentro. E eu perguntava para as minhas ajudantes lá, por que das toalhinhas? Irmã, elas falavam, porque quando você transpira nas costas, a toalhinha segura a umidade, absorve, porque senão você acaba tendo pneumonia. Porque o que acontece? O calor é muito grande, a umidade é alta. Então você se desidrata muitas vezes sem perceber que você está se desidratando, que aconteceu comigo pela primeira vez. E as crianças transpiram, brincam, correm e tal. E aí todo o ambiente que você entra tem ar-condicionado, os carros. Então aquele choque de temperatura, né? Então assim, os meus filhos a cada 15 dias, eles adoeciam. A cada 15 dias estava doente. Então assim, eu vivia o coração na mão, porque mãe, com 2 crianças pequenas, né? E sem alguém para te dar um apoio ali, te ajudar. Então, meu filho foi internado com pneumonia dupla, saiu de um hospital, não estava bem, precisei levar para uma cidade maior, que aí conseguiu se tratar. Quando ele estava sarando, passou para minha filha. Isso pelo choque térmico. Por causa da bacteriana, porque virou uma pneumonia bacteriana. Então, eu não tinha com quem deixar e passou para a menina também, porque ele ficou internado e eu fiquei junto. Então, assim, e tudo isso desgastava muito, né? Então, foi uma experiência, assim, meio que temerosa. E mais difícil ainda, eu posso dizer, porque hoje a gente teve a experiência do Covid, né? Sim. Mas eu lá em 2002, nós passamos pela primeira, que foi a SARS, que foi a gripe aviária, que também começou na China, mas aqui no Brasil eu acredito que não chegou, porque eu me lembro que chegou o caso na Inglaterra, e eu lembro de que eu falava com a minha mãe, com os meus pais aqui. O horário era bem complicado, né? Porque a Ásia, lá do outro lado, era madrugada lá e de manhã aqui. Uma diferença grande. É uma diferença de 12 Uma horas. hora. Exatamente. Então, eu me lembro que muitas vezes minha mãe falava, Rochelle, tá aí perto. Tá chegando aqui perto. Por quê? O que aconteceu? A qualidade de estudo lá nas Filipinas é muito boa. E principalmente os enfermeiros, eles têm um curso assim muito, muito competitivo. E o Canadá tinha um contrato com as Filipinas de contratação mesmo, de profissionais que se formassem na enfermagem e fossem trabalhar para o Canadá. Então, o que acontecia? Eles pegavam o caminho para o Canadá. E quando aconteceu a SARS, ela começou, eu não me lembro direito, acho que foi no meio do ano, e seguiu até o final do ano. Quando chegou no final do ano, os filipinos que estavam morando no Canadá, geralmente eles voltavam para passar as festas, eles são muito religiosos, com as famílias. E nas Filipinas também é outra coisa muito comum, parecida com a China. Eles são pobres, eles moram tudo numa casa só, então mora a mãe, mora um filho, de repente vem um cunhado com a outra Tudo filha, junto. e moram tudo junto, as crianças, tudo ali. Vai casando, vai ficando ali se não tem outro espaço. E aí o que acontece? Esses filipinos que estavam trabalhando no Canadá, eles começaram a voltar. Só que o Canadá foi um dos países bem afetados pela SARS. E quando eles começaram, esses filipinos, a voltar para as Filipinas, trouxeram. Eles estavam direto. Aí começou a contaminação e a gente ouve das mortes, a gente começou a se apavorar. Eu te confesso que eu fiquei apavorada. E aí suspenderam as aulas e eu falava com o pediatra que cuidou do meu filho na pneumonia e ele falava para mim, olha, eu te oriento a não sair de casa. Por enquanto, não sai de casa. Aí você tinha que... eu saía, meu ex-marido, para trabalhar, e de máscara, ia no supermercado, comprava o essencial e voltava para casa. E não podia sair, nem nos fins de semana, nada. Ficamos
eles chamavam assim, barangay, que significa um bairro, foi fechado um inteiro lá, porque várias pessoas daquele barangay faleceram. Então, assim, Isolaram o bairro. sim, foi um momento e poucos sobreviveram, né? Então, eu vivi isso lá. Então, isso foi uma fase que eu fiquei lá 3 anos, mas eu não me arrependo de dizer, eu digo isso, que esses 3 anos, eu acho que eu envelheci uns 10 anos. Nossa. Porque foram, assim, bem intensos, bem estressantes, né? Muito estressante. Eu gostava muito de fazer um passeio onde a gente encontrava vários estrangeiros. Tinha um mercado que chamava Mercado das Pérolas. E você entrava lá, tinha de tudo enorme. E tinha muito famílias muçulmanas, mas os muçulmanos trabalham muito com pérolas. E você chegava ali nos quiosques deles, eles falavam assim: ah, de onde você é? Tal, eles nos perguntavam. E eles falavam assim: olha, não se preocupe, que aqui nós somos do bem. Não vai ter nenhum atentado. Não, nós aqui somos tudo trabalhador, nós não, né? Então a gente se tranquilizava. Mas, e era assim, uma maravilha, era um paraíso de coisas diferentes do mundo inteiro ali da Ásia. Tinha até cristais que vinha os melhores cristais eram da Rússia. E você via coisas assim fantásticas, maravilhosas, pérola de tudo quanto é tipo. Eles trabalhavam muito no cultivo disso. Então eu gostava de ir nesse bazar, nesse mercado. Às vezes dava para levar as crianças, quando parecia tudo mais tranquilo. O meu ex-marido ia comigo. E outros momentos tinha um bazar que acontecia no meio da semana, que as crianças estavam na escola, que era um bazar também um pouco mais distante, numa outra cidade, mas que ia todas as esposas de todos os estrangeiros. Você também encontrava coisas assim do mundo inteiro e era uma delícia. E aí sempre via aquele aviso: ai, mas você vai. Meu ex-marido falava assim: ai, mas você vai. Vai, é alto, porque Não. porque a maior parte das pessoas que tem lá são muito americanas, as mulheres que tomam conta, que organizam. São as mais privadas, né? São as mais visadas. Você tem certeza? Eu falava, não. Aí nas Filipinas já tinha celular. Então a gente mandava mensagem: não, tá tudo bem, tô chegando. A comunicação, pelo jeito, na Filipinas era muito. Já era melhor, Sim. né? Para o Brasil ainda era difícil, né? Por causa do horário. Sim. Ela fica mais ou menos na linha do Japão, né? Um pouquinho do lado. Fica. Ela fica longe da Austrália. Sim. Ela fica ali perto da Nova Zelândia e Japão, Sim. né? E a gente estava bem próximo de Manila, bem no meio. Norte ali, né? No meio, no centro, na maior ilha, vamos dizer assim, né? E eu tinha até, inclusive, uma da minha ajudante lá, que os parentes dela mesmo moravam numa ilha que ela tinha que pegar um barco e que tinha praias assim paradisíacas, que muitos artistas de Hollywood Iam pra lá. lá, entendeu? Mas eu ali com 2 crianças era mais complicado a gente fazer um tipo de viagem dessa, porque tudo era muito precário. Ah, e sem comentar, lá era assim, como a umidade é alta, então assim, tem muito mato, tem muito inseto, e ainda por cima é quente, então tinha muita barata, tinha muita aranha, tinha. Eu acho até muito engraçado, gente, porque a gente tem coisas que a gente. E do lado da minha casa, sentia o terreno, a gente morava num condomínio fechado. E à noite eu estranhava, a gente dava muita risada, porque a gente via várias luzes dentro da mata. Luzes, assim, né? Até que um dia eu perguntei para minha ajudante: ô Leni, o povo vem fazer e tem luz aí dentro? Ela falou assim: ah, sabe o que acontece? É que eles buscam aranhas. Falei, mas aranha? Porque eles põem as aranhas para lutar, para brigarem. Quem apoia faz com fosta. E lá, aranha. E lá ainda é
autorizado a briga de galo. Ah, lá ainda é normal. As rinhas da vida. Exatamente. Então eles fazem aquelas apostas, aqueles galos lá. Que dó. É uma judia. Eu nunca quis ver isso. Falei, não, eu tô fora, eu não quero isso, não. Mas existia e lá não era proibido. E isso era um fato engraçado. E a minha casa era uma casa muito boa, básica, não tinha luxo, não. E muita lagartixa. E engraçado que a gente aqui no Brasil, a gente não escuta, mas você sabia que elas fazem um som para se comunicar? Elas fazem um som assim, como se faz. Se você fosse bater a língua assim no céu da sua boca, quase assim, um trequinho assim, sabe? E eu escutava aquilo à noite. Eu falava, mas que será? Eles são um passarinho? Será que é algum pássaro, né? Eu fui também me informar. Não, mano. A minha ajudante, são as lagartixas. É pra atrair, é pra se atraírem, pra se acasalarem e tal. E elas são tantas que elas entram pelos buracos, pelos vãos do ar-condicionado. E o que acontece? Quando eu me mudei pra lá, uma casa no condomínio, eu fui pro chuveiro, um banheiro, 2 banheiros. E eu olhei pro cano, não tinha chuveiro, era um cano. Eu Só um falei, cano. ué, mas peraí, como é que a gente faz pra tomar banho? Não, aqui só se toma banho de água fria. Falei, não, vocês estão de brincadeira. Não, aqui não tem. Pois você não acredita, Edson e Dorinha. Na minha sorte, quando eu fui, porque quando você viaja com crianças, não é? Você tem uma visão diferente. Porque era assim, a empresa te pagava um container para você mandar suas coisas e por avião tinha acho que 3 metros cúbicos, que chega mais rápido, porque o container é de 15 a 20 dias para você receber do outro lado Sim. do planeta, né? E o avião era um espaço menor, mas você podia mandar as coisas de maior urgência. O que que eu mandei? Eu mandei. Pô, mas então, mas ninguém não, aqui nas Filipinas não ia ter chuveiro elétrico. Não tinha. Aí o que que acontece? Eu levei banheirinha para dar banho nas crianças, levei uma tábua de passar roupa, que foi, por quê? Porque a gente chega lá, você vai para uma casa de hóspede da empresa. E nessa casa de hóspede você tem alimentação ali, tal, roupa lavada, tudo que a empresa te proporciona até você arrumar a tua casa. Arrumou a casa, escolheu, vai para casa, tá em ordem? Acabou. Se virar. E eu pensando nisso, que eu tive essa informação, eu falei, não, eu vou mandar uma caixa de remédio, coisas que eu tô acostumada. E por um acaso, na minha mudança, eu veio um chuveiro Lorenzetti. Junto. Quando eu me deparei naquela casa que eu chamei o rapaz que estava me ajudando na mudança lá, a instalar as coisas, falei, mas peraí, como é que eu vou tomar banho quente? Ele falou, não existe água quente, aqui todo mundo na cidade toma banho frio. Eu falei, mas não é meu costume. Eu, particularmente, eu odeio banho frio. Mas não vou tomar banho frio aqui, mas tá muito calor para tomar banho de água fria. Falei, peraí. E comecei a vasculhar e procurar saber, não existia isso. E também era o seguinte, lá eles têm mar, eles não têm rio, é diferente do Brasil, né? Então, a energia é gerada por usinas que eles estavam construindo. Ainda na época eu conheci um casal lá, que depois eu fiz amizade, ele era engenheiro de uma lá. E então o que que acontecia? Gerador. Eu tive que pedir para a empresa comprar um gerador para colocar no fundo da minha casa, para eu poder ter ar-condicionado funcionando e poder usar liquidificador, ligar chuveiro, lâmpada. Por quê? Porque lá tem energia, mas todo dia tem o burnout, que hoje é um termo aqui no Brasil usado para quando a pessoa tem o tipo de um apagão, a pessoa não fica bem emocionalmente, mas esse termo existe em inglês, que é falta de energia. Não, blackout. É, mas é mais ou menos isso. E lá eles falavam burnout. Por quê? Você ficava, às vezes terminava a energia às
9 horas da manhã e voltava às 8 da noite. Não, gente, Então, assim, você não podia ligar um equipamento elétrico, é, tudo que você dependia ficava no escuro, né? Você não podia fazer nada, absolutamente nada, nem computador. tudo que envolvesse energia elétrica, É, entendeu? Aí a bomba não funcionava, não mandava água para sua casa, você não tinha água nas torneiras, você não podia lavar uma fruta, você entendeu? ficava sem energia elétrica e sem água. Constantemente. Não era uma vez Era normal. para eles eram. Aí eu falei, nossa, eu tô em desespero, porque a minha filha, ela ficou doente e ela ficou anêmica, então eu tinha que fazer umas vitaminadas para ela, com frutas e, e uma série de coisas que a gente tinha que fazer que eu tinha minha rotina para eles, né? E que eu me vi de mãos atadas. Aí a empresa falou, não, vou comprar um gerador, vou pôr lá no seu quintal, você abastece aí e liga o gerador. E parecia que eu tinha uma motocicleta ligada o dia inteiro dentro da minha casa. Motorzinho lá, ó. Mas assim mesmo Pelo menos. eu tinha. Bem, para você, pelo jeito, a pior parte era que você tinha duas crianças pequenas. Essa era, acho que, a pior parte. Exatamente. Acredito. Porque quando você é adulto, você se vira assim. Então, você esquenta uma água lá, teve dia que eu precisei fazer isso. Esquentar a água, tomar banho de canequinha. Sim, mas falando as crianças, que nem você falou, às vezes adoece. Foi. Aí esse deve ser a tensão maior, né? Aí eu tinha, perto, ali como vizinho, eu tinha vulcão. Porque nas Filipinas tem bastante. Sim. E tinha um outro que ficava bem perto da escola das crianças. Tinha um lago e ele ficava no meio do lago. E eu tinha um como vizinho. E a gente ia passear nele lá, que tinha montado todo um esquema legal, assim, no morro onde tinha o vulcão. E tinha bar, tinha lanchonete, tinha umas coisas mais relaxantes, loja de flores. Pelo jeito já estava inativo há muito tempo, né? Para ter tudo isso. Sim, mas nada impedia que de uma Não hora para resolvesse. outra E o mais engraçado que eu sofri na pele, à noite eu acordei uma vez só e eu senti que começou a fazer barulho as minhas janelas e a minha cama tremia. A gente passou por Pequeno terremoto. que foi na escala de quase 5. Nossa, mas foi tão. Aí o meu ex-marido deitou, dormiu e não percebeu. Eu tentei acordar e ele falou assim, imagina. Eu falei, não, você tá tremendo. Ele falou assim, não, você tá sonhando. Eu falei, não, tenho certeza, escutei os vidros baterem. Sabe aquele barulho de vidros batendo, né? Aí no dia seguinte a minha ajudante chegou e falei, Leni, aconteceu sim. E já tem até a escala, mano. Foi tal, tantos, ponto, tanto. Falei, então eu não tô ficando louca. Eu senti. Então, assim. E ele achou que era o quê? Aí ele Tava chacoalhando o berço pra ele dormir. pode ir lá da empresa. Olha, cheguei aqui, você tem razão. Eu dormi, não senti. E você percebeu. Eu falei, claro que eu percebi. Lógico que eu percebi. Realmente foi o primeiro que nós passamos. Então, assim, tinha Esses perrengues aí. Tinha. E além de outra coisa, fato interessante, tem lagartixa, mas sabe, iguana, que a gente vê aí em alguns lugares, lá tem muitas, muitas, e elas vêm à noite num lugar assim, dentro da tua casa, por exemplo, na minha lavanderia, um dia eu fui abrir, eu vi uma na parede, que eu falei, o que é isso? Isso pra mim tá parecendo um mini jacaré, o que é isso? E era tipo uma iguana que fala. É aquele que come escorpião. Como é que chama, gente? Eles falam. Além de galinha, porque acho que galinha come escorpião também, né? Eles falam, até brincavam. Você sabe o que é, Ju? Come escorpião? Que parece um Lagartixa gigante. lagarto. Tio. Um lagarto Não, tio. gigante. Não sei, eu não conheço. Eu sei que é como se fosse um lagarto bem grande. Pode ser. Olha, eu fiquei chocada quando eu vi. E aí o que acontecia? As chuvas eram bravas, era tufão, porque chovia muito, né?
E aí vocês podem ver que até na televisão vocês assistem até hoje, que quando tem tufão lá é diferente de furacão. O tufão é vento e água, chuva forte. E a maior parte da população é muito carente. Eles não têm casa de alvenaria. Então, assim, qualquer Levanta tudo. a água, o nível da água sobe, assim, é apavorante. Quando você chega lá, uma das recomendações que quem tá lá já te faz é compre um carro alto do chão. Compre um carro alto. Porque se começa a chover e dá o tufão, a água começa a subir, subir, subir. Então, assim, morre muita gente, a água invade as casas, destrói, mata. E o tufão é muito bravo. Eu filmei, eu tenho muita filmagem de muita coisa da China, muita coisa das Filipinas. Filmei. Por quê? E lá nas Filipinas, a casa que eu morava, que era melhor de alvenaria, mas os telhados não são como aqui, com telha. São aquelas, igual dos Estados Unidos, aquele telhado de metal. Que aqui a gente pode dizer que parece com aquela folha de zinco, não sei, né? Aquele metal. Então você imagina uma chuva brava caindo naquele telhado que a gente não tem laje. Não tem laje. Direto. É um forro de madeira. Algumas casas têm, a minha tinha. Um forrinho de madeira e depois aquilo. Então a chuva brava caindo daqui é um barulho muito. Então os meus filhos, o meu filho mais velho, até tempos atrás ainda ele tinha medo de chuva porque o barulho era muito forte, mas os Faz um tropé danado, né? brava as árvores, além de subir o nível da água. A minha casa ela tinha degraus bem alto do chão, assim, sabe? Então, isso tudo eram coisas assim que faziam uma diferença muito grande Sim. né? E lá tem um nível muito alto de dengue, de tuberculose ainda. Ainda. Eu passei por um momento muito estressante porque o motorista da van que levava meus filhos e levava mais de uma outra funcionária também que trabalhava com meu ex-marido, levava os 2 filhinhos dela. Ele estava com tuberculose e ele demorou para detectar. Então a gente teve que sair correndo, fazer exame nas crianças para ver. Então a gente passou para ir teste, sim. E depois também a minha filha teve uma virose que aqui no Brasil você faz assim. Começou com diarreia, vômito. Tá bom, vamos melhorar a alimentação, vamos ver se para o vômito. Não parou o vômito? Vamos na farmácia, você toma aí Soro. Plasil, um soro, um remedinho para vômito, né? Lá não tem isso, não. Lá não tem isso. Você espera, vai dando soro, tal, tal, tal. Mas aí eu fui esperando, porque não existe a injeção para cortar o vômito. Você não pode ir na farmácia, não é essa facilidade. Ela ficou num ponto que ela estava tão fraca que eu falei assim: não, eu vou para o hospital, não vou esperar mais nada. Aí teve que internar, tomar soro, demorou muito o restabelecimento dela, porque eles demoram nesse procedimento. Então, assim, foi outro estresse que eu passei. Aí eu tive que levar o meu filho, porque eu não tinha com quem deixá-lo. Então, mais uma vez, dela passou para ele. Nossa. Aí era eu no meio de 2 camas, cuidando de 2. Na pneumonia, aqui a gente usa dipirona. A dipirona não é permitido fora do Brasil. Na Europa, nos Estados É Unidos, proibido. não se usa dipirona. Eu carreguei dipirona para todos os lados que eu fui, até quando eu não tinha filhos. E quando eu vi que a febre do meu filho da pneumonia não baixava com Tilenol, que você imagina uma febre de 40 graus vai baixar com Tilenol? Dorinha, você é mãe, você acha que baixa? Olha, Pneumonia dupla? difícil. E eu vou ter que confessar que eu sou péssimo com o negócio de remédio, porque não entendo muito, mas Olha, deve ser complicado.
Aí, bem, eu falei, eu cansava de ver o meu filho sendo acordado durante a madrugada dentro de um hospital bom, onde eles baixavam o nível do ar-condicionado para gelar o ambiente, e aí eles faziam compressas de água fria, com pano e bucha para baixar a temperatura corporal. Então, o meu filho não gosta de lembrar desse fato até hoje. Ele fala assim: eu estava ruim, mas eu estava dormindo e eu era acordado sendo gelado com água fria. Então, era assim. E eu cansei disso, porque demorava, papai ficava horas e horas fazendo isso. Eu tinha que ajudar a enfermeira a fazer isso, né? Nossa. Aí eu cheguei no pediatra, ele era filipino, mas ele tinha estudado na Itália. Eu cheguei para ele com a receita da dipirona, a nossa famosa Novalgina, em gotas. Eu lembro que eu levei até aquela coloridinha. Falei para ele: doutor, é o seguinte, o senhor estudou na Itália, com certeza o senhor entende italiano. Português não, mas se o senhor vai ler a bula, alguma coisa o senhor vai entender. E eu gostaria que o senhor desse a permissão para usar dipirona, porque Tilenol não vai baixar febre. Não está funcionando e a gente está sofrendo muito. Aí ele falou: tá, me deixa aqui. E leu tudo. Aí no dia seguinte eu falei: não, vamos começar, pode, você sabe usar, eles têm costume? Tem. Não, não, então vamos começar a usar dipirona. Aí, resolveu. Aí começamos. E melhorou o meu sofrimento, porque, pelo amor de Deus. Então, assim, foram momentos complicados. Aí a gente ficou 3 anos nas Filipinas. Teve lugares muito bonitos que a gente pôde conhecer, algumas praias. Foi um pouco. Não deu para aproveitar tudo, porque, como eu te falei, para a gente conhecer um vulcão que estava mais próximo, você tinha que ir de barco até na ilha onde ficava o vulcão. Chegava lá, você tinha que ir de cavalo até no topo do vulcão. Aí eu falei: como é que eu vou a cavalo com essas duas crianças? Não vão aguentar todo esse processo, atravessar de barco, chegar lá, andar. Cansativo. Não, não vai dar certo. Aí não pudemos fazer esse passeio. Mas do resto a gente tentou aproveitar. Eles tiveram uma boa escola, porque lá eles aprenderam até cantar o hino em Tagalog. E Tagalog é um idioma, gente, que é muito difícil de aprender. Eu tenho livros das crianças e é uma porção assim, é um som seguidos de B, sabe? Você escuta mais pronunciado o som do B. E às vezes eu ia em alguma loja assim, mais antiga, eu arriscava para alguma pessoa idosa. Ah, você fala espanhol? Ai, muito pouco, muito pouco. Mas aí, como tinha o inglês, então a maior parte. Acabava. Então, e os meus filhos tiveram um estudo muito bom. Eles tinham aula de italiano nessa escola internacional, tinham aula de tagalo e de inglês. Olha que beleza. Então, eles falavam português, inglês e ainda conseguia entender alguma coisa do tagalo. Olha, e eles eram bem novos, né? Sim, o Gustavo com 5 e a Nicole com 2. E a gente ficou lá por 3 anos, mais ou menos. 2, quase 3 anos. Aí de lá, nós voltamos para o Brasil. Mais uma vez, tinha outra empresa da rede aqui precisando. Aí nós voltamos e ele acabou ficando, nós ficamos mais 2 anos morando em São José dos Campos, né? Que aí eu já estava Nossa, aí já foi uma mudança muito boa, né? Porque São José dos Campos é uma cidade tanto, né? Então tinha de tudo e a gente pôde dar sequência nos estudos das crianças e tal. E depois dali nós ficamos 2 anos, aí veio o convite para ir para o México. Aí nós fomos para o México, nossa, um paraíso, sem dúvida nenhuma, né? Lá é ótimo. Ah, o povo mexicano tem muito a ver com o brasileiro. Eles são muito alegres, não são? São muito comunicativos, são muito amigáveis. E eu fiz muitos amigos que eu tenho até hoje no WhatsApp Que aí. legal.
E são muito assim. De bom humor. Eles te recepcionam. Só alto astral. Curte futebol, curte churrasco. Então a gente pôde fazer até que eles não conheciam, a costela no bafo. Aí a gente conheceu no México, tem muitos brasileiros, por quê? Eu morei no México, na cidade de León, é uma cidade muito grande, 1.500 habitantes. E eles trabalham muito com a indústria de couro, de sapatos. Então, muita empresa fabrica sapato para o Brasil e vice-versa. Então, os brasileiros aqui capacitados, que trabalham, que aprendem a trabalhar com o couro, eles vão para lá e lá é a cidade conhecida do couro. Então, existe até um mercado, um centro de comércio de couro, que você compra sapatos, casacos de couro, tudo muito mais acessíveis. Sim. Tudo que exporta. Vai direto na fonte, né? Exatamente. Então, os brasileiros vão trabalhar lá. E trabalham nessas fábricas de couro, em todos os processos. Então, a gente conheceu muito brasileiro. E aí já tinha celular, a comunicação era Já outra. tá, outra. Uma boa turma lá. Já não muda muito do Brasil também, né? Já foi que ano? Você? Já foi de 95 até 2009, 2010 que nós ficamos lá. Então, nós fomos em 2006. E aí, escolas também internacional, porque tinha ajuda da empresa, porque quando ela tira um funcionário do Brasil, ele é considerado expatriado. Então, ele tem um tratamento diferenciado, um acolhimento para ele e para a família. Para tentar equilibrar, né, as condições dele, né? Por quê? Porque ele está levando o conhecimento dele. Ele vai agregar, né, benefícios, o que ele sabe, ele vai pôr em prática lá. Em contrapartida, né? A empresa tem que dar. Vai ter que dar um equilíbrio, porque senão vai ter um choque de cultura, né? Até para você começar Sim. a sua vida lá, porque as crianças mesmo, eles tinham saído das Filipinas, voltaram para o Brasil. Aí chegou no Brasil, eles tiveram que aprender muita coisa da história do Brasil. Porque você está no país, você vai aprender a cultura, a história do país, né? Aí, quando eles estavam sendo alfabetizados em português, a gente foi para o espanhol. Eu lembro que nós estudamos também numa outra escola italiana. Só que era assim, era masculina e feminina quase que juntas, porém separados. As meninas entravam por um portão, tinha lá a escola das meninas. E dos meninos era do lado uma pequena comunicação só para os professores, mas eram separados, homens, meninos de meninas. E as escolas lá são completamente diferentes daqui. Lá se tem uniforme, tem que estar com o sapato engraxado, tem uniforme de gala de sexta-feira, que é blazer, gravata, cinto, calça social, sapato e meia, e depois, durante a semana, uma camisa polo e calça social e tal. Então, os meninos têm que estar, e aí entrava muito cedo, 7 horas, 7 e pouco tinha que estar lá, e o período de frio deles lá é mais intenso que o nosso. Sim. E é diferenciado, porque aqui a gente, final de ano é calor e lá é o contrário, lá é inverno. E o inverno é seco, mas é frio, é mais frio que aqui. Então, você imagina, eu tinha que acordar muito antes, porque as meninas tinham que ir de cabelinho preso, rabinho, com gel, fitinha e tudo. As meninas tinham o suéter, a camiseta com a bolinha, uma sainha calça, tipo assim, a sainha com tipo um suspensório, uma jardineira, meinha branca 3/4 e o sapatinho preto, tá? Uniforme padrão. Sandainha até os joelhos, tal. E é o seguinte, se você chegasse lá e o sapato estivesse sujo, não tivesse engraxado,
ou as crianças não tivessem com gel arrumadinho no cabelo. Voltava para trás, não entrava, simplesmente. A camisa tinha que estar por dentro da calça. Eles falam farrados, que é a camisa por dentro da calça, o cinto aparecendo. Então, eu tinha que levantar muito mais cedo para Pra preparar. comprar 2 e levá-los, né, impecável. E entrada separada. Entrada separada, a mesma escola, tal, você descia lá, mas um entrava numa porta, dava um pouquinho mais, aí descia o outro. E na saída também era um pouquinho diferenciado. Aí o que acontecia? Não é que a gente morava longe, o trânsito é intenso. Aí eu tinha que sair bem cedo de casa para pegar o primeiro, eu levava as marmitas em mala térmica, e aí um comia primeiro, ficava dentro do carro, já ficava estacionada, esperando que o outro saísse para o outro comer. E o período de escola é bem maior que aqui, porque eles fazem a atividade de manhã, né? A aula teórica, tudo certinho. Depois passa para a atividade física, o esporte, que eles têm aula, tem que ter. E depois uma outra artística. Quem tinha aula, quem queria aula de violão, sei lá, tinha várias coisas. Então, Violão, piano, artesanato, tinha várias opções. exatamente. Então era assim. Então, assim, às vezes eles saíam 3 horas da tarde. Era quase que Era o dia integral. inteiro. Eu não podia fazer muita coisa. Então eu tinha que. A única coisa que dava para eu fazer era cuidar da casa ali com uma ajudante e me preocupar com as atividades das crianças. Então aí eu consegui fazer um espanhol legal, numa escola boa, entrei até um pouquinho lá para aprender um pouquinho de francês e fui me integrando para poder dar conta de tudo. Porque além da escola, eles tinham um trabalho de casa também. Tinha os eventos da escola que todo mundo tinha que participar, pais, às vezes assim, para arrecadar alimentos, eram várias coisas assim, e que todo mundo tinha que participar. Aí eles já tinham quase uns 10 anos, né? Um pouquinho menos aí, Que de 8 para 9, a Nicole para 6, 7. E aí o que acontece? Como a igreja era, a escola também era de, como se diz, de religião, Jorge Freire. eles já faziam lá dentro, padres e freiras, né? Eles faziam a própria comunhão dentro da escola. Então, eles tinham aula de religião ali, de catolicismo, né? E faziam a primeira comunhão junto com os colegas. Então, foi muito interessante. Os dois fizeram a primeira comunhão lá. E eles, principalmente o maior, o que ele achava do estilo da escola lá? Olha, no começo eles reclamavam um pouquinho, né? De acordar muito cedo. É o sistema, a mudança, né? Mas hoje, e a outra coisa, eles faziam lá campeonatos, assim, por exemplo, de ganhar medalha, tudo, concursos, muitas festas, e que tinham que fazer concurso de matemática, como os Estados Unidos fazem muito, inglês, E os campeonatos. Exatamente. E a minha filha, eu lembro que de inglês, ela quase ganhou, ela pegou em segundo lugar. Foi por muito pouco que ela não pegou da sala dela. Isso motiva muito, né? Isso daí deixa eles todo empolgados. Quando começa ainda a conquistar algum resultado bom, aí vão empolgando cada vez mais. Vai. Ela ganhou troféu, ela ganhou medalha. E o mais engraçado, um fato também, eu lembro que nos primeiros 15 dias que a gente colocou, a gente foi conversar com o diretor da escola. E era um padre que ele está vivo até hoje, eu só não sei se ele voltou para lá. Que ele tinha vivido aqui no Brasil por um tempo. E ele falava português. Olha que legal. Então, quando a gente chamou, que a gente foi apresentado lá, ele fez questão de vir conversar com a gente, ele conversou com a gente em português. Aí conversou da escola, com as crianças e tal.
E aí, a gente tem contato com ele até hoje. E aí a Nicole começou a ir para a escola, né? E eu lembro da professora me chamar e falar assim, ô, Roxane, preciso falar com você sobre a Nicole. Eu falei, ai, meu Deus, o que será, né? Pois não, Miss, nem lembro o nome dela. Ela falou assim, olha, eu não sei mais como resolver o problema da Nicole. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ela falou, não, eu não sei em que idioma falar com a Nicole, porque Eu falava, tem hora que eu falo com ela em inglês, ela responde em português, ou responde em português. Aí tem hora que eu falo em espanhol, ela responde em inglês. E tem hora que eu falo em inglês, ela já está respondendo em espanhol. Eu não sei o que foi. perdida. Eu falei, olha, professora, se você não sabe, eu também não vou saber. Eu acho melhor a gente dar um tempo, porque criança tem uma adaptação muito mais rápida que a gente. Eu posso te dizer isso pela experiência que eu tive lá nas Filipinas. Do português e para o tagalo, para o inglês, essas coisas todas. Então, aí foi uma questão assim, eu vou te dizer, de 15, 20 dias. Eu falei, eu vou falar com a professora. Cheguei e falei, e aí? Como que vai? Ela falou, esquece. Sem problema. E quase já Já dominou aula de inglês, aula de espanhol, que beleza. sem problema. E aí, então, assim, foi tudo muito gratificante. Você me fez a pergunta, o Gustavo, que ele pensa hoje disso. O Gustavo é um jovem aí de 25 anos, ele é um pouco conservador, é um pouquinho sistemático, mas você vê, nós voltamos para o Brasil, ele conseguiu fazer aqui uma faculdade boa aqui em Araraquara, ele estuda na Unesp, já está terminando o mestrado dele, mas ele fala assim, olha mãe, aquele período foi muito bom, muito gratificante, porque o que parecia lá que a gente tinha um treinador de educação, de aula de educação física, que parecia um sargentão, porque ele era mesmo, e ele era um sargento, ele tinha sido um sargento do exército. Sargento de verdade. Verdade. E ele era treinador, então ele era muito bravo. Eu me lembro que o Gustavo foi pular uma escada, ele quis pular 2 degraus de uma vez só, e ele torceu o pé. E você pensa que eu fui avisado assim, olha, vem buscar o Gustavo que ele torceu o pé? Não. Eles resolveram o problema. Não. Eles pediram para o Gustavo ficar, esperar até o término da aula. Aí me avisaram um pouquinho antes do término da aula. Eu fui pegá-lo para levar e ele teve que imobilizar porque ele teve um problema Tornozelo. no tornozelo, retendão. Então ele fala assim, sabe, mãe, parecia ali aquele sistema muito rigoroso, mas aquilo faz toda a diferença, porque é disciplina. Exatamente, é disciplina Exatamente. pura. Então, eu comparo com o pai rígido, o pai que deixa tudo. Eu lembro, acho que eu já até comentei essa história aqui. O Ju e a Cacá, eles faziam karatê. Fizeram muito tempo. Os dois chegaram na faixa marrom. Isso quando criança. Depois pararam. Quando que eles pararam? Quando o professor deles, que era militar, coincidentemente, não tem nada a ver de ser o fato de ser militar, como ele era militar, ele para ser promovido, ele foi para São Paulo. Então, por isso que eu falei que ele é militar, senão não precisava nem comentar. Então ele foi para São Paulo para fazer todos os trabalhos lá, as provas, estudar para ser promovido. Eles usam. Sim, também, então, podia ser, eu falei, qualquer outra pessoa. A partir do momento que está ausente, já fica aquele buraco, né? O que eles vão ter que fazer? Procurar um outro professor. Foi o que fizeram, que a gente fez. Aí procuramos um outro professor, só que o sistema dele, o jeito, o comportamento dele era totalmente diferente. Ele era mais light, mas não ficaram 2 meses. Abandonaram. Eles adoravam o outro. O outro era rígido, o outro era sensato. Mas ele, sabe, ele não, ó, agora é hora de treinar. Vocês vão treinar. Acabou o treino, vai brincar, vai. Mas durante o horário de treinar. Não tem brincadeira. Essas coisas aí. Eles adoravam. A partir do momento que ele saiu, né? Que ele precisou se ausentar durante Eles param. um mês, 1 ano, 2 anos, não lembro.
Então, aí eles pegaram, não queriam parar, eles gostavam muito do karatê. Que pena. Aí foram para outro professor. A gente já conhecia, participava de campeonato, e eles foram para outro professor. Ficou lá, acho que não deu um mês e pouco. Aí viu que não, sabe, não quero mais. Ai, desanimou. Que dó. Que pena. Por quê? Pelo sistema. E que eu falei, e esse daí era amigão, amigo nosso até hoje. Gente boa pra caramba, só que era aquele negócio, sabe? Agora é hora de treinar, ele vai sentar, vai não sei o que, ele não se importava. E eles sentiram isso daí. Por isso que eu perguntei se eles gostavam do sistema. Então, inclusive, aí eles chegaram, nós voltamos do México para o Brasil. Ainda eles tinham aí o ensino, terminando o ensino fundamental, para o ensino médio, né? Estavam mais ou menos aí. Aí o que acontece? Chegamos numa escola boa, tá? Só que já era muito mais light. O uniforme Sim. uma coisa. Era desfile de moda, né? Era assim, era uma coisa assim, vamos dizer assim, bem mais simples, não era bem padronizado. Tinha gente que ia, tinha gente que não ia. E vai ter uns que não vão, acaba virando um desfile. Não penteava cabelo, não é? Aí pronto. E aí, então assim, eles já sentiram isso assim, é bom, não é? É bom na hora. Aí depois, com o amadurecer deles, que eles foram entendendo, poxa, mas espera aí, lá era tão levado a sério, tinha castigo, tinha isso, tinha aquilo, tinha tarefa a mais, coisas desse tipo, entendeu? Que eram cobradas muito seriamente, e não era só para os meus que estavam naquela faixa, naquele grau de estudo. Todos. A escola já tinha, eles usam um outro termo para, eles usam bacharel para os nossos que vão terminar aqui o ensino médio, que vai para... Faculdade. Exatamente. E tinha ali perto de mim, tinha faculdades também muito boas. Então, assim, era cobrado mesmo depois daquela etapa. Continuava. A cobrança era proporcional. Exatamente, mas assim, era a educação em primeiro lugar, a maneira como você se referia aos professores, que você tinha os tratamentos, entendeu? Sim. Era muito diferenciado. E então, assim, hoje meu filho fala: nossa, mãe, sinceramente, foi difícil para mim, porque ele até lá, eu conversei com uma amiga esses dias, uma amiga mexicana lá, que ela mandou uma foto, o meu filho foi o Pancho Villa, que foi um personagem da história lá do México, muito importante. Vamos dizer, assim, não posso dizer bem, mas foi como se fosse o nosso Tiradentes aqui. Sim. Então, cada comemoração lá, o que hoje aqui no Brasil eu acho que foi esquecido, né? Extinta, né? Lá não. Lá A mão dele. prevalece até os dias de hoje. E eles são muito, levam muito a sério isso. Então, eles faziam aquelas festas, aquela comemoração, e as crianças se vestiam a caráter e tinha todo aquele teatro. Então, o Gustavo teve que aprender muito sobre o Pancho Villa. História, né? Para representar. Exatamente. E fazia parte da grade curricular deles, a história do México, Sim, né? com certeza. Ele tinha que cantar hino, antes de entrar para a sala, era no pátio, todo mundo enfileirado, tipo lá o sargentão mesmo. Todo mundo aqui era da nossa época, nas escolas ali. Exatamente, a gente não tinha que cantar o hino nacional em pé, ao lado da carteira, com a mão no peito. Lá no México ainda é assim, e é isso. Então o Gustavo fala assim: mãe, depois eu tive que voltar para o Brasil e correr atrás da história do Brasil que eu perdi. Nas Filipinas, perdi no tempo de rei em São José, e depois fui aprender do México. E aí, para prestar um vestibular aqui para uma faculdade pública, o português, porque você escreveu o espanhol, é o português escrito errado. E vice-versa. Eu, depois de um tempo, eu já não sabia mais escrever português. Eu preferia falar o português. Hoje, aqui, eu já estou esquecendo do espanhol como se escreve. Então, eu prefiro falar. Apesar de enferrujado, ainda falo. Então, assim, eu acho que tudo isso foi um grande aprendizado. Com certeza. Uma experiência enorme.
não só para vocês dois, né, que começaram toda essa história, mas para os filhos também. Porque, na verdade, o nosso foco era, vai ser bom pro envolvido maior, que no caso era meu marido. Mas a gente pensava nos filhos também. Mas acabou beneficiando todo mundo, né? Com Ainda que passou algumas situações bem delicadas, bem difíceis, mas no final o resultado, podemos dizer que foi positivo, Exatamente. porque acabou sendo bom para todo mundo, né? E daí você, né, você passa por todas as mudanças. Então, assim, e hoje aqui, por exemplo, aqui em Araraquara, o pessoal reclama muito de escorpião, mas isso é uma coisa que eu vivi lá no México muito mais que aqui eu não encontrei nenhum. E lá eu tinha telas em todas as janelas, em portas, tudo, os produtos que você compra no mercado para passar nos pisos, para usar como barreiras, não impede eles de entrarem. Por quê? Porque a cidade, como eu disse, é couro. E os escorpiões, eles comem o resto de couro. Aquela parte crua, que ainda é pintada, que sabe, que dá cor, aquele processo da coloração do couro, aquela retirada daquela parte da pele bovina, Antes de ser cima do tratado, couro, tudo isso é alimento para o escorpião. é alimento, aquilo chama escorpião. E lá, realmente, o clima é árido, é clima de deserto. Então, é mais um componente. E como Leão é a cidade do couro, eu encontrava à noite, nas escadas. No dia seguinte, eu ia pegar uma criança para tirar da cama e eu via no chão o escorpião. Então, assim, a gente não pisava. A minha filha dormiu com uma amiguinha no quarto e saiu. E eu fui arrumar as camas e vi que no quarto tinha, e não é esses que você usa, daqueles Bem grande. bem grandes. E lá a orientação é o seguinte: você foi picado, você pegue um táxi e vá até o Hospital da Cruz Vermelha. Toda cidade tem, principalmente a área que tem mais escorpião ali em León. Então, eles te recomendam que você não vá dirigindo, que você vai até a Cruz Vermelha. Para chegar lá, você aguarda um tempo para ver se você começa a desenvolver os sintomas da intoxicação. E aí, então, você recebe o soro. Por quê? Porque tudo depende do que o escorpião, se ele matou uma presa para ele se alimentar, ele usou parte do veneno, então ele vai usar em você Uma parte menor. pouco. Então você não tem necessidade de tomar toda Aquela dosagem. aquela dosagem de outro veneno. E se você tomou uma picada, uma quantidade maior, você vai ter uma reação maior. Então, eles evitam de te dar o soro, a menos que você apresente os sintomas, e aí você tudo monitorado. E aí você recebe. Então, graças a Deus, nunca aconteceu conosco, mas eu encontrei, assim, enormes na minha casa, que eu colocava em vidro, e eu chamava a minha amiga mexicana, porque ela tinha um jardineiro que detetizava o lado de fora da casa dela. E muitas vezes eu falava: me empresta lá o seu rapaz, por favor, me cede ele que eu vou pedir o serviço para ele fazer para mim. Ela: não, pode pedir e você acerta com ele. E aí eu fazia isso. E uma vez eu achei tão grande, eu batia foto, eu tenho foto de tudo, mandava para o pessoal aqui, para minha família, para os amigos. E eu achei tão grande que eu mostrei para ela. Ela falou assim: amiga, eu sou mexicana, eu nunca vi esse tamanho. E tanto é que eu falei assim, ele estava num lugar que nem meu marido queria me matar. Eu falei: não, eu vou vestir uma bota aqui, vou lá e vou matar ele, porque vivo eu não vou deixá-lo de jeito nenhum. Tava assim na parte de baixo, eu morava numa casa que tinha
uns 2 andares, e eu mandei foto para ela ficou horrorizada. Então, assim, a gente tinha esse receio. E crianças ainda, né? Sim. Uma vez eu tava fora e a Nicole ligou, mãe, tem um escorpião no meu quarto. Falei, você tá no quarto? Tô. Falei, não perde ele de vista, mas fica longe dele até eu chegar. Eu já tô chegando. Entendeu? Pra você não perder ele de vista, pra saber onde é que ele ia. Sim. Né? E inclusive depois eu peguei uma cachorrinha da rua e ela, muitas vezes, ela matava e me mostrava. Matava o escorpião. Matava e eu ficava com medo por ela, mas Olha. eu acho que instinto, sei lá, né? Ela matava e me chamava para mostrar. Botar que matou. Era impressionante. Então, assim, eu falo que tudo isso é vivência. Hoje a gente, Com certeza. além da vida que vai te amadurecendo com o passar do tempo, tudo isso serve. Hoje você vê muita coisa que você mora no seu país de origem e que você acha que é complicado. É complicado, que nem a Covid foi. Mas eu também passei no México pela gripe suína. Sim. Você se lembra? Eu lembro. Foi em 2007, acho. Foi logo no começo, né? Foi em 2006 ou 2007. 2000 e pouco. Então, as crianças também ficaram sem ir para a escola e eu ia de máscara no supermercado fazer compras. Começou no México essa daí, não foi? Exatamente. Acho que Foi. começou no México isso daí. Foi. Essa eu também já senti um pouquinho de medo, mas eu vi que teve sobreviventes que foram contentes. Mais controlado. Foi, né, do que a Covid aí, que foi uma... Mas, então, eu digo que tudo isso valeu muito de experiência e que eu acho que valeu para os meus filhos hoje, na posição que eles estão, ainda estudando, mas tem uma bagagem muito grande, Com certeza. experiência de vida, e o idioma até hoje eles ainda têm um domínio, às vezes enferruja um pouquinho, mas Mas é mais fácil, né? eles têm amigo e depois outra, o que você aprende de criança. É igual andar de bicicleta. Claro, exatamente. Exatamente. Fica tudo bem mais fácil depois. Fica, porque eu lembro até da China, porque já tinha mães lá com crianças que falavam, o pai era francês, a mãe era chinesa, e eles aprendiam os 2 idiomas e ainda aprendiam o inglês, tudo ao mesmo tempo, Olha, no aprendizado da fala, entendeu? E trocavam assim, ó, nossa, tranquilo. tirava de letra. Tirava de letra, do Guaraná pro vinho, entendeu? Era mais ou Fácil. menos isso. Então, assim, fica guardado lá. É uma questão de você ativar, Não, ativar fica. aquele ladinho lá. Não, com certeza. Fica muito mais fácil. Amanhã eles precisarem, em um mês eles já tá tudo Exatamente. fresquinho, né? Porque não vai começar do zero. Não vai. Não. Mas é isso mesmo. Mas que bacana, ô, Rochelle. E você faria tudo de novo isso hoje? Se eu tivesse a mesma assim, a juventude, né? Sim, energia. Com certeza. Valeu a pena. Valeu. Eu faria. Eu faria sim. Faria e tentaria tirar o maior proveito possível. Com certeza. Aí já entra a maturidade, né? Com Aí já entra o raciocínio da maturidade. Sim. E qual você iria primeiro? Qual que você... Eu vou te falar uma coisa. Eu recebi correspondências de como está a fábrica hoje lá, depois de 27 anos. Lá na da China. Lá quase divisa com a Com a Rússia, né? Porque fica bem pra cima, É. no que você falou, né? esse prédio onde viviam os estrangeiros, para você ver a evolução. Hoje tem chineses que aprenderam a trabalhar. Hoje a empresa não é obrigada a mais ter funcionários ocidentais com outro aprendizado para manter a direção da fábrica, o funcionamento bem da fábrica, produzindo. Então eles promoveram, os chineses evoluíram, se promoveram, vivem nesse maior prédio, a chefia, e os outros numa outra comunidade que também foi ajudada pela própria empresa. Então, hoje eles têm um padrão de vida melhor. Ali, a parte ainda que é mantida pelo governo, ainda segue Continuou precário. continua. Mas houve uma mudança, sim. Significativa, né? Sim.
Que legal. Então, eu gostaria de voltar lá para rever o lugar, sabe? Eu gostaria. Eu gostaria de ter essa oportunidade, mas eu acho muito difícil. Né? Agora, com certeza, É mais complicado. já é outra situação, né? Sim, mas eu gostaria. Eu faria tudo de novo, sim, com certeza. Ai, É a experiência, como você diz, apesar das dificuldades, com certeza não é uma coisa que você resolve, eu vou fazer isso, né? não. Então, já que deu certo, como você diz, tira a parte boa, né? E soma uma nação com a outra, um país com o outro, É verdade. com certeza fica uma grande bagagem, porque olha, Muito é uma experiência e tanto, né? Único, né? Porque Imagina. Isso sem contar os países que você passou, entendeu? Passou para fazer uma visita, passou para fazer ali para conhecer. uma escala. conhecer, porque neste período aí da China, que foi o melhor nesse sentido, porque quando você não tem filhos, você não tem uma preocupação a mais, né? Uhum. E como a empresa era um lugar tão difícil que ela te dava acesso para você ir para outros lugares ali perto, então nessa oportunidade eu pude ir para o Japão, eu fui para a Índia, voltei para Hong Kong, que era um paraíso. Isso que a Nepal liberta também. Fui para Macau. É Macau. conhecido, que é tudo escrito em português, mas ali só vive chinês. Olha só. Olha, A China, ela tem o quê? Ela faz divisa com quase uns 15 países, né? Imagina, então. ali onde eu ia, em Harbin, eu tinha contato com muito russo, porque os russos vinham para fazer compra ali na China. E chineses também iam para lá? Não, Não. porque o sistema chinês não Não podia permitia. ter mais que um filho. Então, teve toda essa parte aí, que se um dia nós tivermos a oportunidade de bater um papo, a gente vai entrar melhor nesses detalhes aí, que eu tenho muita coisa para contar. Que muita coisa que eu vivenciei lá, e que as famílias não podiam ter o segundo filho, entrava na questão política ali deles, né? Sim. E que teve aquela época de tudo de cultura, porque entrou o comunismo e tudo que era de cultura foi destruído, então um grande patrimônio da China Nossa, que dó. foi destruído, todos os prédios históricos e tudo mais. E eu consegui visitar alguns lugares em que eu comprei algumas peças que eu tenho até hoje, que eram janelas antigas, de fachadas antigas, do tempo lá Legal, que é milenar. exatamente, que era dos príncipes e tal. Eu fui naquela cidade proibida, que existe até hoje, que era fechada, era só pro filho de rei e tudo mais, que eram os descendentes. Então tem muita coisa ali, e a gente encontrava pessoas ali da divisa da Mongólia, que eu bati o olho, via que era diferenciado nos traços, e que vendiam comidas diferenciadas. Como era tudo muito frio, a gente até arriscava comer determinadas coisas assim, que você nunca viu na vida, um povo diferenciado. Porque dá um pouco de medo, não dá? Dá, mas você, Com receio, né? como eu te falo, quando você é jovem, você tem uma curiosidade, você tem uma de aprendizado, você entra um pouco a parte E aventureira. tem a questão de quando a gente é jovem, a gente é imortal. É verdade. Então aí você acaba indo nessa faixa, nessa época, Hong Kong ainda era mantido pela Inglaterra, porque existia um contrato que a China cedeu para a Inglaterra controlar, para a Inglaterra colonizar, e a Inglaterra se infiltrou ali e acabou trazendo muita empresa, tanto é que Hong Kong é um super centro, certo? Sim. Depois, quando eu vim embora, acho que foi em 97, acho que em 98 ou 99, a Inglaterra precisou devolver, conforme contrato, para a China, para domínio da China. Então, nessa época eu pude viajar. Então, eu fui para a Índia, eu fui para Hong Kong,
eu fui para Macau, que é uma ilha ali, e eu fui para o Japão, eu fui para Tailândia, eu fui para Indonésia, Bali. Falei, isso aí que é bacana. Chegou a conhecer Taj Mahal? Claro, Vai lá e não vai uma conhecer? fotografia. Não tem graça. Foi, eu conheci as muralhas da China, o Taj Mahal. Teve outros aí que eu não tô lembrada agora, que por uma próxima conversa eu posso Opa, trazer a de morta. fotografia, posso trazer alguma coisa assim, que foi muito interessante. Aquela muralha da China, ela não dá conta de andar, cara. É fantástico, fantástico. Então, assim, eu tenho tudo filmado, fotografado. Tem um acervo bacana lá, tem muito material. E principalmente da região onde eu vivi, que é muito pobre, muito pobreza. Eu acho que tem muita coisa que as pessoas nem imaginam que acontece lá, que eu acho que ainda acontece. Não precisava ser, né? Não, não. Isso que é... Então, assim, foi um aprendizado muito grande, com certeza eu iria mais fundo. Foi legal. Que bom, né? Com Papo gostoso, com muita cultura, né? É, muito conhecimento mesmo, que eu falo. Você vê, você morou em 3 países e ainda te faço outra pergunta. A culinária desses países tinha muita diferença? Muito. Então, você tá vendo? Olha só, filme que muda não só o comportamento, os hábitos, mas a cultura alimentar também, que deve ser muito, muito diferente. Sim, até porque o clima era diferente, Sim, né? Então, assim, alguns alimentos que você conseguia na cultivar num, não conseguia no outro. Exatamente. E pela questão financeira, levando em consideração o padrão de vida, as Filipinas é muito pobre. O que se come? Peixe. O mais pobre não come o peixe, ele come a cabeça do peixe. E quem pode um pouquinho mais é porco e galinha, tá? Porque o peixe lá tem mais fácil acesso. Exatamente. Aí na China não se colhe muita coisa. O que se compra é quando você pode se deslocar para um lugar mais central, que era Pequim, no caso. Você pagava tudo mais caro, porque vem de todo lugar do os mundo. países, porque laranja dá para você comprar, Possível. Lá, né? muitas coisas que é consumido lá não é... Apesar de ter o do sul da China, que tem um clima mais ameno, quase tropical, mas também fica caro. E a produção também não faz nem cosquinha, né? Porque pelo tamanho da China, vai abastecer o quê? Uma porcentagem muito pequena. Então, vai abastecer Gente, vai abastecer uma porcentagem muito pequena. Então, na China, quase tudo que é consumido lá não é produzido lá. De produto alimentar. e é aquele padrão que é dado pelo governo. Ele que define. É ele que define. Que Entendeu? coisa, né? É muito controle em cima de muita gente. E no México, o que predomina lá? O México Guacamole? é verdade. Também tem muita pobreza. Eles comem muita parte aqui, assim, do porco que a gente não come. Eles comem também galinha, né? Vaca, pouco. Menos? Menos. Mas também comem churrasco, sim. Os de maior poder aquisitivo. Aí já tem um outro lado, também a gente pode entrar sobre a parte de narcotráficos, isso também é Também é muito forte. complicado. Mas isso daí não dá nem pra gente mensurar mais, porque tá tão generalizado que a gente menos imagina. Tem. Infelizmente, né? É isso aí. Vamos encerrar? Vamos falar pelo nosso. Vamos, porque nós já, olha, falamos bastante. Como você diz, né? Muita informação, é muita cultura, é muito. E tem mais, hein? A gente marca um outro dia para falar mais ainda. Vamos falar então? Vamos lá. Lilian Tex. Olha, gente, se você está precisando de roupa, papai para mamãe, filhinho, tudo na Lilian Tex tem. Uma loja completa. Uma loja que eu diria eclética, porque tem do maior ao menor, né? Então, uma loja que você vai encontrar de tudo. Tudo de ótima qualidade. Se você quer vestir com muito bom gosto, com sofisticação, vai a Lilian Tex. Olha, eu sei lá. Olha A aqui. família inteira. Olha só que chique que nós estamos. Dá uma olhada, hein? Com certeza.
E lá na Linhampex você encontra a moda masculina, feminina e infantil. Uma equipe excepcional vai atender vocês. Podem ir sossegados, tranquilos, que vocês vão encontrar o melhor. Vão sair de lá bem vestido e muito satisfeito. E sem falar que o precinho, ó, desse tamaninho, que vai caber no seu bolso, com certeza. Um beijo. Certo? E vamos falar também de, olha, quer uma caneca igual essa daqui? Olha a caneca da Rochelle. Ficou maravilhoso. Que linda, hein? Vocês estão de parabéns. Este mestre... Olha só, hein? A gente engana. A gente se engana. Não, a comida de vocês é fantástica. Arte Vida Presentes Personalizados. Se você quer uma caneca igual a nossa, ou muito mais que uma caneca, Arte Vida Presentes Personalizados. Vou deixar o link aqui na descrição. Você não vai se arrepender. Acesse e vê quantas coisas bacanas tem lá. E também não podemos deixar de falar do nosso amigo lá do Restaurante Empório na Fazenda. Você que gosta da natureza, é um lugar perfeito. Restaurante Empório na Fazenda, Rua Domingos Barbieri, 1250, coladinho com a captação de água. Lá é perfeito. Não, você não vai se arrepender. Sempre aos sábados e domingos, com um cardápio muito variado e saborosíssimo. Não deixe de visitar. Um lugar lindo, maravilhoso, perto da natureza, que vocês vão passar um dia, olha assim, ó, super agradável. Se você está estressado, ó, senhora, aquele lugar é maravilhoso. Começa pelo ar, gente. O ar é diferenciado, onde tem a natureza, vocês já sabem, né? O ar leve, tranquilo. Você vai sair de lá, olha, para começar, você nem vai sentir o tempo passar. Você vai chegar na hora do almoço e sair no horário da janta. Maravilhoso. Vão que vocês não vão se arrepender. Não vão querer sair de lá. São 74 mil metros quadrados de pura natureza. E para finalizar, vamos agradecer a nossa convidada, a Rochelle. Muito obrigado, Rochelle. Sempre. Foi um grande prazer. Pra mim. Um bate-papo muito legal, muito bacana mesmo. E Muito obrigada. você vai voltar. Bora. Tá? Com o maior Tá. prazer. Com certeza, tá? Brigadão mesmo, tá? De coração. Obrigada. Foi um grande prazer tê-la aqui. Exatamente. O conhecimento foi, assim, maravilhoso. Muito obrigada. Nada, Por dividir com a gente todo o seu saber. Obrigada, Marcelo. Nada, Jordan. Então está aí, ó, mais um fim de um SeilaCast e até o próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever no nosso Nosso canal de corte. Exato. SeilaCast. SeilaCast. Entra lá que você vai ver bastante coisa bacana lá. Os cortes de todos os cortes de todos os episódios estão lá. Beleza? Exatamente, é muito interessante. Estamos aguardando vocês lá. Um grande abraço a todos e até o próximo. Até.